Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem, que o Pai possa falar ao coração de todos, e eu gostaria que nessa mensagem você redobrasse a sua atenção. Talvez o que eu vou falar aqui você nunca ouviu na sua vida. Embora nunca tenha ouvido, não descarte. Ouça atentamente, porque eu tenho certeza que muitas coisas boas você vai poder reter desta mensagem. Eu gostaria de falar novamente sobre o Éden. Eu tenho uma mensagem no meu canal já sobre esse assunto. Muitos irmãos gostaram, acharam interessante, e eu queria complementar a mensagem, trazendo hoje alguns entendimentos que eu tive aí há poucos dias e que, para mim, foi de grande valia, e eu acredito que será para você também. Como nessa mensagem eu quero ser objetivo e eu quero fazer você pensar, então vamos lá, eu vou direto ao ponto. Desde criança, nos ensinaram essa história de Adão e Eva, o Éden, o paraíso, de uma maneira muito verdadeira. Não estou dizendo que não seja. Eu só quero que você pense no que eu vou dizer, ok? E se essa história for uma parábola? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela é um livro muito enigmático. Ela contém muitas parábolas, e muitas dessas parábolas foram até fatos reais, só que nos passa uma mensagem. E é parando para pensar nisso que eu quero que você medite no que eu vou te falar sobre o Éden. Eu vou falar agora todos os personagens que existem no Éden, para a gente poder ter uma lógica nesse raciocínio que eu vou passar. Então vamos lá. Nós temos o Adão, nós temos a Eva, nós temos a serpente, nós temos o Éden, né, o paraíso, nós temos a árvore da vida com os seus frutos e temos também a árvore do mal, a árvore esta, cujo Adão e Eva não podiam chegar perto nem comer do seu fruto, que se comesse, perderiam acesso à árvore da vida e seriam expulsos do paraíso. Nós temos também os querubins, anjos que foram ordenados a fechar o caminho do Éden. Ou seja, Adão e Eva, assim que eles comeram do fruto, no caso do fruto proibido, eles passaram a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, e automaticamente foram expulsos do paraíso, e os querubins fecharam ali o caminho para o Éden novamente. Bom, falei aqui de uma forma bem resumida um pouquinho de cada personagem que tem nessa história. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, lendo o capítulo 4 de Gênesis, eu percebi que quando Caim ele mata Abel, ele tem um encontro ali com o Criador, e após esse encontro, ele vai para o oriente do Éden, uma terra chamada Nod, e ali ele conheceu a sua mulher. Isso está no verso 16 do capítulo 4. Como pode existir pessoas no lado oriente do Éden, se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e até gera polêmicas para os ateus, né? Aí eles criam muitas teorias aí para poder tirar o povo do foco. E quanto mais longe da verdade o povo fica, melhor. Independente se é ateu, se não é. O importante é o povo não entender essa história do Éden. Eu gostaria hoje de abrir uma linha de raciocínio que talvez vai ser a ponta de iceberg dessa história. Pode ser que traga uma nova visão a muitos que vão ouvir essa mensagem. Gente, eu parando para analisar, eu comecei a perceber que o livro de Gênesis, essa história principalmente, ela se encaixa com muitas passagens que tem na Bíblia, mas se fecha de uma maneira tão perfeita que não deixa dúvidas de que isso possa ser uma parábola, por mais que tenha acontecido. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos várias passagens onde os apóstolos eles comentam sobre a Arca de Noé como sendo um exemplo para o dia atual. Eles diziam, assim como nos dias de Noé, será em nossos dias. Ou seja, de certa forma aconteceu, mas tem uma mensagem para nós tirarmos proveito. Eu vou agora passar algumas das coisas que me chamaram a atenção nesse livro de Gênesis, principalmente nessa parte do Éden, que dá pra gente comparar com outras passagens que tem muito a ver. Uma vez me disseram que eu tenho uma mente assimilativa, eu assimilo uma coisa que eu leio numa passagem, quando eu vejo outra passagem, por mais que é outro contexto, eu assimilo o que quer dizer a mesma coisa. Então eu vou tentar passar aqui, de repente isso é um dom, eu vou passar para vocês, e eu acho que quando a gente para de beber o vinho da Babilônia, a nossa mente começa a trabalhar melhor. E aí eu vou falar da mente daqui a um pouquinho, porque a nossa mente também está envolvida sobre essa história do Éden, e você vai entender o porquê. Bom, desde pequeno nos é dito que Adão e Eva comeram do fruto proibido, e por isso eles foram expulsos do Éden. Mas aí fica aquela pergunta, aquela coisa que nos questiona a vida toda. Que fruto era esse? E por que esse fruto fez com que o homem se afastasse de Deus, que Deus mandasse ele para longe, tirasse ele do Éden? Uma coisa até meio que desumana, vamos falar assim. Lembrando até que o próprio Messias disse que nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai que está no céu.
E essa história do Éden, ela choca com essa afirmação dele. Mas quando a gente entende que isso pode ser uma parábola, a gente vai perceber que não choca, que tudo se encaixa de uma maneira linda e perfeita. Perceba que interessante, eles dizem que o fruto era uma maçã. Claro que foi colocado no lugar do verdadeiro fruto para nos tirar o entendimento. Com isso a gente sempre traz para o físico as coisas. Mas e se esse fruto é um dos frutos que Paulo comentou lá em Gálatas 5? E se essa história de Adão e Eva não é uma história só lá do passado, mas é para nós, cada um de nós passamos por tudo o que eles passaram? Não seria uma coisa para se pensar? De repente eles passaram por isso, não estou dizendo que não passaram, mas eu estou dizendo que eu e você podemos passar pelo mesmo que eles passaram. Será que não colocaram uma maçã para a gente imaginar que esse fruto foi comido lá naquela época? E que hoje nós não comemos desse fruto, nos enganando? Porque, na verdade, de acordo com Paulo, existem frutos que se nós comermos, nós morremos. Mas também existem frutos que se nós comermos, nós vivemos eternamente. Olha só que interessante. O pai ele disse para Adão e Eva que existiam várias árvores no jardim. Eles podiam comer de todas elas. Mas existia uma árvore que eles não podiam comer, que se eles comessem, eles morreriam, seriam como Deus e automaticamente seriam banidos do Éden, não podendo mais comer da árvore da vida. Se a gente parar para analisar, existe uma árvore onde seus frutos dão vida, e existe uma árvore também cujos seus frutos levam as pessoas à morte. Eu gostaria que você abrisse lá em Gálatas, no capítulo 5. Paulo diz, a partir do verso 22, que existe uma árvore cujos frutos são frutos espirituais. E quem come desses frutos vive eternamente, e para essas pessoas não há lei. Quais frutos são esses que estão nessa árvore? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e muitos outros que a gente pode assimilar a esses. Bom, no caso nós não precisamos parar para pensar muito que cada árvore tem o seu fruto específico. Então, quando ele fala amor, paz, longanimidade, ele está se referindo a uma árvore diferente da outra, mas que estão disponíveis no jardim e que nós podemos saborear esses frutos, que se comermos dele, vivemos eternamente. Eu já comentei na mensagem sobre o Éden, a outra que eu tenho no meu canal, que o Éden ele pode ser o estado perfeito do homem. E esse jardim, onde a gente tem como um paraíso, ele se torna realmente um jardim dentro de nós, quando nós estamos sóbrios, não estamos contaminados pelo fruto da Babilônia e nem o seu vinho, nem o seu fermento, nem o seu pão contaminado. Vários exemplos que o Messias usou, né? O interessante, gente, é que se a gente parar para analisar, o homem, quando ele comeu do fruto proibido, ele deixou de ter o contato direto com o Pai. Ele deixou de ter o contato direto com o Pai. O Pai, ele estava no Éden. E o homem, sendo tirado do Éden, ele acabou se distanciando do Criador. Bom, até aqui eu já incluí aí nessa história muitos dos personagens que contém nessa parábola do Éden, né? Eu já coloquei o homem, que pode ser nós, cada um de nós. Eu já coloquei a questão do fruto, que Paulo fala lá em Gálatas sobre o fruto. Agora deixa eu falar, inclusive, do fruto que gera morte. Lá, a partir do verso 18 de Gálatas 5, Paulo fala quais são os frutos que geram a morte. São vários, né? Aí ele fala idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Ou seja, são muitos. Só que o mais engraçado é que no livro de Tiago, no capítulo 1, ele dá uma chave de entendimento inacreditável. Ele fala como é que todo pecado se originaliza. E como é que ele começa? Tiago diz que começa pela cobiça. A cobiça dá luz ao pecado e o pecado consumado gera a morte. Pessoal, percebam como tudo vai se encaixando. Adão e Eva não morreram espiritualmente? Então que fruto foi que eles comeram para morrer espiritualmente? Tiago deixa muito claro. A cobiça. Através da cobiça tudo começa. Aí a pessoa passa a ser uma pessoa fornicária, ela passa a ser impura, ela passa a ter lascívia, ser idólatra, feiticeira, inimizades, porfias, emulações, invejas, ira. Tudo começa pela cobiça. E o mais interessante, como é que você provoca uma cobiça na pessoa? É só você oferecer a ela algo que a chame atenção. Algo que a fará se sentir grande, poderosa.
O texto diz que a serpente, inclusive eu não comentei da serpente, né? Já falei em outras mensagens, mas para você que está ouvindo a primeira vez, eu já comentei sobre a serpente, falando que o Messias denunciou os líderes religiosos como sendo a serpente enganadora, raça de víboras, serpentes, homens que dão vinho para o povo beber, homens que dão frutos venenosos, ou seja, homens que instigam a cobiça das pessoas. Basta você instigar a cobiça de uma pessoa, e todos os frutos da carne que Paulo mencionou em Gálatas 5, ela comerá. O mais engraçado é que de repente essa serpente não é só os líderes religiosos. Ela pode ser eu, pode ser você, que de repente está instigando a cobiça nas pessoas. Porque o próprio Messias disse, ai daquele por quem vem o pecado. Como é que o pecado se originaliza? Através da cobiça. A cobiça dá luz ao pecado. Aí todas as pessoas que provocam as outras a cobiçarem, de certa forma ela está sendo a causadora do pecado. E aí aquela pessoa, ela acende uma luz, provando e mostrando para ela que ela vai cair, ela vai pecar, ela vai se afastar de Deus se ela comer desse fruto. Mas aí a pessoa come, aí ela começa a saborear todos os frutos da carne, morrendo eternamente. E sem perceber, vai comer com os porcos, lavagem, se afastando do Éden, o seu estado perfeito. Perceba que eu já falei do Adão, já falei do fruto, já falei da serpente, falta falar da Eva, né? Que é interessante que na história a Eva come primeiro, depois ela dá ao Adão. O mais interessante é que a lógica é perfeita. Quem é que dá o fruto para ela comer? São as serpentes. A Eva, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. É falado muito isso em casamentos, mas e se de repente essa Eva não é uma pessoa? Elas são as leis do pai. Porque o homem, quando ele se afasta do pai, ele se torna carnal, ele precisa de leis para não viver sozinho. Porque se ele não tiver lei, ele mata, ele rouba, ele faz um monte de coisas erradas, como Paulo disse, eu não saberia o que era matar se a lei não me dissesse não matarás. Então a lei, ela servia de auxiliadora do homem, para o homem não se perder completamente. Mas essa lei foi fermentada. E o próprio Messias falou muito disso, sobre o fermento dos fariseus. Eles mexeram nas leis, eles mudaram tudo. Inclusive lá no livro de Jeremias, Jeremias fala, em vão trabalha a falsa pena dos fariseus. Porque fariseus, eles estavam ali, mudando toda a lei que foi criada para auxiliar o homem, ela estava sendo mexida para o quê? Para beneficiar os fariseus. O próprio Paulo fala no livro de Romanos que a lei servia como aio para as pessoas, ou seja, uma auxiliadora. Olha como tudo se encaixa. É um homem precisando das leis do pai, não matarás, não roubarás, ou seja, mesmo o homem se afastando do Criador, o pai teve todo um carinho de criar uma auxiliadora, alguém que ajudasse o homem a não se perder totalmente. E aí o que me chama muita atenção é por que a lei foi colocada na tábua de pedra. É porque ela não podia ser colocada no entendimento. Porque o entendimento do homem é o Éden, é onde o Pai habita. E o homem não poderia mais saborear os frutos do Espírito porque ele era carnal. Então o Pai pegou todas as leis que estavam dentro do homem, colocou na pedra, para que pelo menos ele não se perdesse. As leis eram para estar dentro, mas o Pai colocou fora para o homem olhar e poder não se perder totalmente. Até mandar o seu filho, e aí sim, o seu filho traria novamente a oportunidade das pessoas comer da árvore da vida. E ele fala isso claramente em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore da vida. Quem comer de mim não terá fome, não morrerá eternamente, mas viverá para sempre. Perceba que em Jesus estão todos os frutos da vida. A árvore da vida é Ele. Quem comer dele não morre mais. Quem comer do fruto proibido que esses líderes, que essas serpentes, não só os líderes, mas o sistema todo, perceba que a TV, ela incentiva as pessoas a comprarem, é cobiça, é mostrando uma pessoa com um novo penteado, uma nova roupa, um novo carro, o tempo todo incentivando as pessoas a serem cobiçosas, porque quando a gente cobiça, a gente passa a ter inveja, ira, porfias, passa a ser idólatra, começa a ter todos os frutos que nos afastam do Criador do Universo, e nós não temos a lei dele dentro de nós quando comemos do fruto que essas serpentes nos dão. Agora eu vou falar uma coisa que vai ser uma chave de entendimento maravilhosa. O Pai construiu o tabernáculo para o povo de Israel. Inclusive, sobre essa questão do povo de Israel, é muito interessante eu falar que o povo de Israel foi um povo escolhido entre os milhares de povos que existiam no mundo para trazer o Messias ao mundo e automaticamente abrir novamente
o Éden para as pessoas. Independente de ser o povo de Israel ou os outros povos, eles foram escolhidos apenas para abrir o Éden de novo. E o Messias fez isso quando o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, significa os querubins abrindo o Éden novamente. As pessoas podendo voltar ao seu estado perfeito, buscar o Pai em espírito e o encontrando, não morrendo mais. Você se lembra que no tabernáculo existia o local onde ficava a presença do Pai? E neste local tinha a Arca da Aliança. E dentro da arca tinha 3 coisas interessantes. Uma delas era a tábua de pedra, que Paulo diz que após o madeiro, essas leis saíram da pedra e voltaram para o entendimento. Ou seja, olha aí a árvore da vida novamente, o povo podendo comer dela. Não mais fora de si, mas dentro de si. Meu Deus, isso é demais. Dentro da arca também tinha o maná que o povo comia e morria. Mas o maná que estava dentro da arca, esse não acabava. Por quê? Porque ele representava o pão vivo, que quem come não morre. Este pão, ele é eterno. Agora o pão físico que o povo comia, este acabava, morria. O povo nem podia guardar para o outro dia. Já o maná que estava dentro da arca, este não acabava, representando o nosso Messias, o pão vivo. Quem tem a lei do Pai no seu entendimento, quem come do seu pão, bebe do seu vinho, ou seja, do seu entendimento, automaticamente está comendo da árvore da vida. E para esses, a vida é eterna. O próprio Messias disse: eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o pão do deserto e morreram, mas quem comer de mim encontrará a vida eterna. Disse ele ao povo de Israel, o povo ainda carnal. Mas o povo de Israel espiritual estava por vir. Ele não estava dizendo da sua pele, como até algumas pessoas, porque eram carnais, perguntaram: mas nós vamos comer da sua pele? E ele disse: não, é espiritual. É comer do pão que vem da boca do Pai, é individual. Todos nós agora podemos comer desse pão, porque voltamos a ter acesso à árvore da vida. Na Bíblia, eles tiraram o entendimento porque lá no Éden colocaram o querubim fechando. E depois, quando o Messias morre, mostra o véu se rasgando. Então tira o entendimento, mas na verdade o véu se rasgando é liberando a entrada no Éden novamente. Ou seja, é o Pai dizendo: vinde, benditos, vinde. Venham comer da árvore da vida novamente, ela está aberta a vocês. Todos aqueles que me adorarem no Espírito poderão comer desta árvore e viverão eternamente. O mais interessante é que além da tábua que estava nas pedras, a lei, então ela estava dentro da arca, e agora Paulo diz que está em nós, no nosso coração, no nosso entendimento. Saiu das pedras a lei, voltou para o Éden, voltou para o seu lugar de origem. Além disso tinha o pão e tinha o quê? O cajado. O cajado, ele era a ferramenta principal de todos os sacerdotes. E eu lembro de Paulo dizendo: vós sois sacerdotes em Cristo Jesus. Vós sois. Não dependam de outro homem para se chegar ao Pai, porque agora você pode comer do fruto da árvore da vida individualmente. Volte para o Éden, volte a buscar o Pai no seu entendimento. Coma do pão que vem da boca dele, não da boca de homens, porque você é sacerdote e tem um sumo sacerdote que te representa perante o Pai, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando eu falo Jesus Cristo, muitos vão ainda criticar, falando: não é este nome, esqueça o nome, busque o Pai no Espírito. No mundo espiritual não existe nome, existe prática, existe vida. Quem é carnal, fala muito. Quem é espiritual, age. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O único fruto que a gente pode comer, assim como a cobiça é o fruto que você come, e ele te dá todos os outros frutos por tabela, você acaba saboreando os outros frutos também. Existe um fruto que quem come dele vive eternamente, encontra o caminho até Deus e com certeza encontrou a paz e a vida em abundância prometida pelo Messias. É por isso que o Messias disse que a paz dele não é exterior, ela é interna. Ela é no Éden, ela é no entendimento. O homem passa a ser sóbrio, ele abandona o vinho da Babilônia, ele não come mais os frutos oferecidos por essas meretrizes e ele passa a comer do fruto verdadeiro, que é o amor. Quem come o amor
com certeza, saboreia por tabela todos os demais frutos. O próprio Messias disse: buscai a Deus sobre todas as coisas, ou seja, volte para o Éden. Esqueça as coisas físicas. Se tiver casa, se tiver carro, se não tiver, esqueça tudo isso. Faça como o povo em Atos, que começou a nascer do Espírito e realmente abandonaram a crença nas coisas materiais. Voltaram a comer do pão que tem na boca do Pai. E ali as pessoas deixam de ser egoístas e passam a ser mais humanas. Passam a gerar o fruto mais especial que uma pessoa pode gerar, que é o amor. E o próprio Messias disse: ame o teu próximo como a ti mesmo, porque nisso se resume a lei e os profetas. Percebam que os profetas foram até João realmente, porque eles anunciavam o amor ao próximo. E quando o Messias chegou, todos puderam ver o amor, como é e como age, como faz e como não faz, e puderam imitá-lo, e puderam comer do seu fruto. Quem come de mim, disse ele, encontrará a vida eterna. E ele mandou comer dele. Ele disse que surgiriam muitos cristos, muitos dizendo que tem palavra de salvação e até usando a sua história. Porque lá em Marcos 12 ele diz: vocês roubarão a minha herança, ele disse para as serpentes. Vocês não se deram por vencida. Lá no livro de Gênesis diz que o filho da mulher, ou seja, da Eva, ela geraria um que pisaria a cabeça da serpente. E quem é esse que pisou sobre os líderes e chamou de raça de víboras e disse: vocês não entrarão no reino do Pai, vocês não entram, não deixam os outros entrarem, vocês consomem as pessoas, vocês fazem elas de comércio. Mas eu estou aqui denunciando tudo isso para que as pessoas acordem e voltem a viver no Éden, lugar de perfeição do homem, local onde a adoração é espiritual. Ela não é contabilizada por homens. Só o Pai sabe quem são os seus filhos queridos. Abandonem os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos pregadores e venha comer da boca do Pai. Não é da minha não, é da boca dele, no seu interior. Comece a buscar o Pai no seu entendimento, porque é ali que ele habita. No tabernáculo ele habitava no Santo dos Santos. E aonde é este local hoje no homem? É no entendimento, local onde a lei do Pai está. Local onde o pão do Pai está. Local onde o cajado do Pai está. Não está mais no templo de pedra, mas está dentro do homem. Vós sois o meu templo. E quem buscar de mim encontrará vida, encontrará pastagem, terá uma vida organizada. Não terá uma vida cobiçosa, será uma vida em paz, tranquilo. Mesmo não tendo nada, será capaz de ser feliz, porque a minha paz ela não é externa, ela é interna. O meu reino é dentro de vocês, disse Jesus. Para finalizar, eu já tenho outras mensagens no meu canal que eu falo e deixo muito claro, assim como no livro de Oséias, se você ler, você vai perceber que o povo de Israel, eles se contaminaram com vários maridos, com vários deuses. Eu vou inclusive gravar uma mensagem resumida sobre a mulher samaritana, né? E esse povo, eles foram contaminados, ou seja, as serpentes os contaminaram. Quanto mais eles comiam dos frutos que essas serpentes davam, mais contaminados eles ficavam por esses deuses, por esses baais, por esses maridos que eles se entregaram. E automaticamente o Messias, quando veio, ele veio para trazer Israel para si, ele veio se casar com a Israel, mas infelizmente Israel o rejeitou, porque Israel preferiu os seus maridos. Automaticamente o Messias ficou livre para se casar com Israel espiritual, aqueles que o adoram no espírito, cujo ele diz lá em João 4, que são os únicos que o Pai aceita, porque são pessoas que têm direito de comer da árvore da vida novamente. Infelizmente o povo de Israel, por causa dessa contaminação toda, acabou se tornando o último da fila. Eles eram primeiros, eles eram os escolhidos do Pai, mas por tanto se contaminar, acabando se tornando o último, e os últimos se tornaram os primeiros, como disse o Messias. Os últimos serão os primeiros, aqueles que não se importam de comer as migalhas que caem da mesa do Criador do Universo, que aguardam o seu pão com vontade, com ansiedade, e que quando é dado sabem aproveitar e o buscam em espírito, e ouvem da voz do grande mestre uma única palavra: que fé é esta? Que tamanha fé é esta? Ele disse isso à mulher cananeia e pode-se dizer a todos vocês que estão nascendo do Espírito: que fé é esta que eu me orgulho? O papai
se agrada de ter vocês, meus filhos queridos, que são salvos pela fé, não são salvos por obras. Não ligam para a carne, a adoração carnal acabou, agora é no espírito, é amor ao próximo, come do fruto do amor, da bondade, da lealdade, da paz, vive em harmonia com o próximo. São esses que eu amo, são esses que eu quero para mim de volta no Éden. Eu não quero filhos interesseiros. Eu quero filhos verdadeiros que me amam pelo que eu sou e não pelo que eu posso dar a eles. Lembre-se que no livro de Oséias, a coisa que mais Oséias chamava a atenção do povo era que o Criador do universo estava esperando eles abandonarem os seus amantes para voltar a ele. Eles pegavam tudo aquilo que o pai dava para eles e oferecia a seus amantes, não reconhecendo que era o verdadeiro marido que os davam, que era o Criador dos céus e do universo que os davam. Mas eles apresentavam os seus maridos, e os seus maridos estavam ricos, poderosos, enquanto o Criador do universo apenas assistia toda aquela prostituição, toda aquela idolatria. E o pai manda Oséias se casar com uma prostituta para mostrar como ele se sentia, dando tudo para sua esposa, e a sua esposa o negando, oferecendo tudo que ele dava aos seus amantes, aos seus baais, aos seus senhores. Mas no capítulo 2 de Oséias, alegre-se, no capítulo 2 de Oséias ele diz: aqueles que buscarem o Pai no seu íntimo, no seu coração, o encontrará. Abandonará os baais, abandonará todos os maridos falsos e buscará o Pai no seu entendimento. Não mais na carne, mas em espírito. Só para finalizar, no livro do Apocalipse, capítulo 13, diz que a besta, ou seja, o marido adorado pelo povo de Israel, inclusive no livro de Ezequiel, fala no capítulo 8 sobre esses maridos, que selavam as pessoas, né, com o engano, selavam as pessoas com o adultério perante o pai, com a fornicação, que davam vinhos, que davam frutos proibidos para eles comerem. Diz no Apocalipse 13 que embora o Messias houvesse ferido a cabeça dessa serpente, desse ídolo, esse ídolo se levantaria e o mundo todo o adoraria. A mulher samaritana, ela teve 5 maridos. 5. Um deles era o Baal, Osíris e tantos outros que eles adoravam. Ela teve 5. O Messias disse: o que tens agora não é teu, já estava no 6º. E o 7º marido é a besta que está aí hoje. O mundo todo a adorando fisicamente, buscando em templos, praticando obras físicas, obras que foram necessárias para Israel, como o batismo na água, ceia. Tudo aquilo foi necessário para Israel, para eles poderem enxergar o mundo espiritual, porque eles eram totalmente carnais. O povo queria inclusive comer a pele do Messias quando ele disse: eu sou o pão. É por isso que o Messias usava o pão físico para representar ele. Mas para aquele povo, os nascidos do Espírito não precisam disso. Eles comem do pão verdadeiro, do pão espiritual. Mas muitos estão comendo dessa prostituição, dessa falsidade. Em cada esquina existe um templo, existe uma prostituição, existe uma prostituta esperando a quem possa tragar. Infelizmente as pessoas estão dominadas por esse ídolo. E aí você vai falar: mas você falou o nome dele. O problema, gente, é que não é o nome, são as práticas. O nome, é claro, se você entender o nome verdadeiro, que eu não vou nem falar aqui porque não convém agora, mas se você entender o nome verdadeiro, tudo se encaixa. Porque o nome verdadeiro do Pai, ele habita em nós, ele está em nós. Ele não é um nome que você possa falar, pronunciar, ele está em nós. Mas infelizmente, o ídolo que está aí tem nome. E no Apocalipse diz que as pessoas serviriam ao ídolo imagem ou ao ídolo nome. Infelizmente, temos aí a mãe, as serpentes maiores, e temos as meretrizes, as serpentes menores que estão envenenando, embebedando, dando frutos proibidos para o povo. E o povo tem se tornado cada vez mais carnal. E quanto mais carnal o homem se torna, mais fácil é para selar o povo na carne. Mas o povo não sabe que já estão selados no Espírito há muito tempo. Desde o livro de Ezequiel, o Pai manda selar os deles no entendimento. Desde o livro de Ezequiel. E a besta, ela vem selando a todos também no entendimento com suas mentiras, com suas falsidades. E o povo tem bebido desse vinho, tem comido desse pão fermentado. Infelizmente, a besta que foi ferida pelo Messias, a besta que enganou o Éden, lá no Éden, ou seja, independente se o Éden foi o primeiro humano, foi Adão e Eva ou não, mas
pode ser uma parábola apenas, mostrando que todos os homens que se contaminaram com esta mulher, com a Babilônia, que era para ser ajudadora, mas infelizmente o contaminou também, porque ela também foi contaminada. É por isso que para esses que a contaminaram, diz o Messias, que são inimigos dele. São inimigos da cruz de Cristo, porque não querem deixar o povo voltar a comer da árvore da vida. Mas o Messias veio se oferecendo como a árvore, e quem come dele como pão, como vinho, como água, tudo o que ele disse, sempre trazendo para ele sendo todas essas coisas, mas espiritualmente, não físico. Quem buscar dele, encontrará a vida eterna e se achegará ao Pai. Mas quem continuar buscando desses ídolos que infelizmente hoje ninguém vê, né? A não ser aqueles que ainda além de não ver, querem ver, criam seus gestos para adorar. Mas infelizmente existe muitos lugares que não têm a imagem, mas adoram o nome. E quando falo nome, são as práticas. As práticas que fazem são práticas, infelizmente, tiradas lá de Israel para aquele povo, mas estão praticando hoje, fazendo com que isso se torne uma apostasia perante o Pai. Porque nós não somos Israel carnal para praticar essas coisas. Nós somos Israel espiritual. E quem é espiritual não adora na carne, mas adora no espírito. Fique com o Criador do Universo, com essa mensagem que eu tenho certeza que pode ter aberto muito o seu entendimento. A Eva, a lei, dela nasceu um, que esmagou a cabeça da serpente e pôde trazer o povo novamente à árvore da vida. Mas infelizmente, cuidado, porque a serpente ressuscitou e o mundo todo a adora, como diz no Apocalipse 13. Fuja, seja minoria, porque assim como na arca de Noé poucos entraram na arca, assim também será na vinda do grande Criador do Universo. Poucos têm voltado para o seu Éden, poucos têm voltado a comer da árvore da vida, mas não se espante, siga firme, não olhe para o lado nem para o outro lado, deixe os líderes falar o que quiser, quer desenregrado, quer não sei o que, não se importe. Busque o Pai no seu coração. Paulo buscou no coração dele. Diz o texto que ele foi para o deserto, né? Mas o próprio Oséias, lá no capítulo 2, ele diz que o deserto é o interior de cada um. Paulo buscou e encontrou o Criador do Universo e ficou muito mais sábio do que todos os homens que lhes deram aula. Ele pôde depois falar abertamente: tudo o que aprendi, não aprendi de homens. E como é bom dizer isso! Como é bom dizer isso! E eu posso dizer uma coisa também. Tudo o que aprendi, não aprendi de homens, mas aprendi do grande Criador do Universo, e que ele fale muito ao seu coração. O Messias, o filho da mulher envenenada por essas serpentes, ele pisou na cabeça da serpente, mas ela ressuscitou e está enganando a muitos. Fuja disso e busque o Criador no seu espírito, que ele fale cada dia no seu coração. Mas o Pai colocou fora para o homem olhar e poder não se perder totalmente, até mandar o seu filho, e aí sim, o seu filho traria novamente a oportunidade das pessoas comer da árvore da vida. E ele fala isso claramente em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore da vida. Quem comer de mim não terá fome, não morrerá eternamente, mas viverá para sempre. Perceba que em Jesus estão todos os frutos da vida. A árvore da vida é Ele. Quem comer dele não morre mais. Quem comer do fruto proibido que esses líderes, que essas serpentes, não só os líderes, mas o sistema todo, perceba que a TV, ela incentiva as pessoas a comprarem, é cobiça, é mostrando uma pessoa com um novo penteado, uma nova roupa, um novo carro, o tempo todo incentivando as pessoas a serem cobiçosas, porque quando a gente cobiça, a gente passa a ter inveja, ira, porfias, passa a ser idólatra, começa a ter todos os frutos que nos afastam do Criador do Universo, e nós não temos a lei dele dentro de nós quando comemos do fruto que essas serpentes nos dão. Agora eu vou falar uma coisa que vai ser uma chave de entendimento maravilhosa. O Pai construiu o tabernáculo para o povo de Israel. Inclusive, sobre essa questão do povo de Israel, é muito interessante eu falar que o povo de Israel foi um povo escolhido entre os milhares de povos que existiam no mundo para trazer o Messias ao mundo e automaticamente abrir novamente
o Éden para as pessoas. Independente de ser o povo de Israel ou os outros povos, eles foram escolhidos apenas para abrir o Éden de novo. E o Messias fez isso quando o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, significa os querubins abrindo o Éden novamente. As pessoas podendo voltar ao seu estado perfeito, buscar o Pai em espírito e o encontrando, não morrendo mais. Você se lembra que no tabernáculo existia o local onde ficava a presença do Pai? E nesse local tinha a Arca da Aliança. E dentro da arca tinha 3 coisas interessantes. Uma delas era a tábua de pedra, que Paulo diz que após o madeiro, essas leis saíram da pedra e voltaram para o entendimento. Ou seja, olha aí a árvore da vida novamente, o povo podendo comer dela. Não mais fora de si, mas dentro de si. Meu Deus, isso é demais. Dentro da arca também tinha o maná que o povo comia e morria. Mas o maná que estava dentro da arca, esse não acabava. Por quê? Porque ele representava o pão vivo, que quem come não morre. Este pão, ele é eterno. Agora o pão físico que o povo comia, este acabava, morria. O povo nem podia guardar para o outro dia. Já o maná que estava dentro da arca, este não acabava, representando o nosso Messias, o pão vivo. Quem tem a lei do Pai no seu entendimento, quem come-se lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz, a partir do verso 22, que existe uma árvore cujos frutos são frutos espirituais. E quem come desses frutos vive eternamente, e para essas pessoas não há lei. Quais frutos são esses que estão nessa árvore? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e muitos outros que a gente pode assimilar a esses. Bom, no caso nós não precisamos parar para pensar muito que cada árvore tem o seu fruto específico. Então quando ele fala amor, paz, longanimidade, ele está se referindo a uma árvore diferente da outra, mas que estão disponíveis no jardim e que nós podemos saborear esses frutos, que se comermos dele, vivemos eternamente. Eu já comentei na mensagem sobre o Éden, a outra que eu tenho no meu canal, que o Éden ele pode ser o estado perfeito do homem. E esse jardim, onde a gente tem como um paraíso, ele se torna realmente um jardim dentro de nós quando nós estamos sóbrios. Não estamos contaminados pelo fruto da Babilônia e nem o seu vinho, nem o seu fermento, nem o seu pão contaminado. Vários exemplos que o Messias usou, né? O interessante, gente, é que se a gente parar para analisar, o homem, quando ele comeu do fruto proibido, ele deixou de ter o contato direto com o Pai. Ele deixou de ter o contato direto com o Pai. O Pai, ele estava no Éden. E o homem, sendo tirado do Éden, ele acabou se distanciando do Criador. Bom, até aqui eu já incluí aí nessa história muitos dos personagens que contém nessa parábola do Éden, né? Eu já coloquei o homem, que pode ser nós, cada um de nós. Eu já coloquei a questão do fruto, que Paulo fala lá em Gálatas sobre o fruto. Agora deixa eu falar, inclusive, do fruto que gera morte. Lá, a partir do verso 18 de Gálatas 5, Paulo fala quais são os frutos que geram a morte. São vários, né? Aí ele fala idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Ou seja, são muitos. Só que o mais engraçado é que no livro de Tiago, no capítulo 1, ele dá uma chave de entendimento inacreditável. Ele fala como é que todo pecado se originaliza. E como é que ele começa? Tiago diz que começa pela cobiça. A cobiça dá luz ao pecado e o pecado consumado gera a morte. Pessoal, percebam como tudo vai se encaixando. Adão e Eva não morreram espiritualmente? Então que fruto foi que eles comeram para morrer espiritualmente? Tiago deixa muito claro. A cobiça. Através da cobiça tudo começa. Aí a pessoa passa a ser uma pessoa fornicária, ela passa a ser impura, ela passa a ter lascívia, ser idólatra, feiticeira, inimizades, porfias, emulações, invejas, ira. Tudo começa pela cobiça. E o mais interessante, como é que você provoca uma cobiça na pessoa? É só você oferecer a ela algo que a chame atenção. Algo que a fará se sentir grande, poderosa.
O texto diz que a serpente, inclusive eu não comentei da serpente, né? E que o livro de Gênesis, essa história principalmente, ela se encaixa com muitas passagens que tem na Bíblia, mas se fecha de uma maneira tão perfeita que não deixa dúvidas de que isso possa ser uma parábola, por mais que tenha acontecido. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos várias passagens onde os apóstolos eles comentam sobre a Arca de Noé como sendo um exemplo para o dia atual. Eles diziam, assim como nos dias de Noé, será em nossos dias. Ou seja, de certa forma aconteceu, mas tem uma mensagem para nós tirarmos proveito. Eu vou agora passar algumas das coisas que me chamaram a atenção nesse livro de Gênesis, principalmente nessa parte do Éden, que dá para a gente comparar com outras passagens que tem muito a ver. Uma vez me disseram que eu tenho uma mente assimilativa, eu assimilo uma coisa que eu leio numa passagem, quando eu vejo outra passagem, por mais que é outro contexto, eu assimilo o que quer dizer a mesma coisa. Então eu vou tentar passar aqui, de repente isso é um dom, eu vou passar para vocês, e eu acho que quando a gente para de beber o vinho da Babilônia, a nossa mente começa a trabalhar melhor. E aí eu vou falar da mente daqui a um pouquinho, porque a nossa mente também está envolvida sobre essa história do Éden, e você vai entender o porquê. Bom, desde pequeno nos é dito que Adão e Eva comeram do fruto proibido, e por isso eles foram expulsos do Éden. Mas aí fica aquela pergunta, aquela coisa que nos questiona a vida toda. Que fruto era esse? E por que esse fruto fez com que o homem se afastasse de Deus? Que Deus mandasse ele para longe, tirasse ele do Éden? Uma coisa até meio que desumana, vamos falar assim. Lembrando até que o próprio Messias disse que nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai que está no céu. E essa história do Éden, ela choca com essa afirmação dele. Mas quando a gente entende que isso pode ser uma parábola, a gente vai perceber que não choca, que tudo se encaixa de uma maneira linda e perfeita. Perceba que interessante, eles dizem que o fruto era uma maçã. Claro que foi colocado no lugar do verdadeiro fruto para nos tirar o entendimento. Com isso a gente sempre traz para o físico as coisas. Mas e se esse fruto é um dos frutos que Paulo comentou lá em Gálatas 5? E se essa história de Adão e Eva não é uma história só lá do passado, mas é para nós, cada um de nós passamos por tudo o que eles passaram. Não seria uma coisa para se pensar? De repente eles passaram por isso, não estou dizendo que não passaram, mas eu estou dizendo que eu e você podemos passar pelo mesmo que eles passaram. Será que não colocaram uma maçã para a gente imaginar que esse fruto foi comido lá naquela época? E que hoje nós não comemos desse fruto, nos enganando? Porque, na verdade, de acordo com Paulo, existem frutos que se nós comermos, nós morremos. Mas também existem frutos que se nós comermos, nós vivemos eternamente. Olha só que interessante. O pai ele disse para Adão e Eva que existiam várias árvores no jardim. Eles podiam comer de todas elas. Mas existia uma árvore que eles não podiam comer, que se eles comessem, eles morreriam, seriam como Deus e automaticamente seriam banidos do Éden, não podendo mais comer da árvore da vida. Se a gente parar para analisar, existe uma árvore onde seus frutos dão vida, e existe uma árvore também cujos seus frutos levam as pessoas à morte. Eu gostaria que você abrisse, já falei em outras mensagens, mas para você que está ouvindo a primeira vez, eu já comentei sobre a serpente, falando que o Messias denunciou os líderes religiosos como sendo a serpente enganadora, raça de víboras, serpentes, homens que dão vinho para o povo beber, homens que dão frutos venenosos, ou seja, homens que instigam a cobiça das pessoas. Basta você instigar a cobiça de uma pessoa, e todos os frutos da carne que Paulo mencionou em Gálatas 5, ela comerá. O mais engraçado é que de repente essa serpente não é só os líderes religiosos. Ela pode ser eu, pode ser você, que de repente está instigando a cobiça nas pessoas. Porque o próprio Messias disse, ai daquele por quem vem o pecado. Como é que o pecado se originaliza? Através da cobiça. A cobiça dá luz ao pecado. Aí todas as pessoas que provocam as outras a cobiçarem, de certa forma ela está sendo a causadora do pecado. E aí aquela pessoa, ela acende uma luz, provando e mostrando para ela que ela vai cair, ela vai pecar, ela vai se afastar de Deus se ela comer desse fruto. Mas aí a pessoa come, aí ela começa a saborear todos os frutos da carne, morrendo eternamente. E sem perceber, vai comer com os porcos, lavagem, se afastando do Éden, o seu estado perfeito. Perceba que eu já falei do Adão, já falei do fruto, já falei da serpente, falta falar da Eva, né? Que é interessante que na história a Eva come primeiro, depois ela dá ao Adão. O mais interessante é que a lógica é perfeita. Quem é que dá o fruto para ela comer? São as serpentes. A Eva, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. É falado muito isso em casamentos, mas e se de repente essa Eva não é uma pessoa?
Elas são as leis do Pai. Porque o homem, quando ele se afasta do Pai, ele se torna carnal, ele precisa de leis para não viver sozinho. Porque se ele não tiver lei, ele mata, ele rouba, ele faz um monte de coisas erradas, como Paulo disse, eu não saberia o que era matar se a lei não me dissesse não matarás. Então a lei, ela servia de auxiliadora do homem, para o homem não se perder completamente. Mas essa lei foi fermentada. E o próprio Messias falou muito disso, sobre o fermento dos fariseus. Eles mexeram nas leis, eles mudaram tudo. Inclusive lá no livro de Jeremias, Jeremias fala, em vão trabalha a falsa pena dos fariseus. Porque fariseus, eles estavam ali, mudando toda a lei. A lei que foi criada para auxiliar o homem, ela estava sendo mexida para o quê? Para beneficiar os fariseus. O próprio Paulo fala no livro de Romanos que a lei servia como aio para as pessoas. Ou seja, uma auxiliadora. Olha como tudo se encaixa. É um homem precisando das leis do Pai, não matarás, não roubarás, ou seja, mesmo o homem se afastando do Criador, o Pai teve todo um carinho de criar uma auxiliadora, alguém que ajudasse o homem a não se perder totalmente. E aí o que me chama muita atenção é por que a lei foi colocada na tábua de pedra. É porque ela não podia ser colocada no entendimento. Porque o entendimento do homem é o Éden, é onde o Pai habita. E o homem não poderia mais saborear os frutos do Espírito porque ele era carnal. Então o Pai pegou todas as leis que estavam dentro do homem, colocou na pedra, para que pelo menos ele não se perdesse. As leis eram para estar dentro. Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem, que o Pai possa falar ao coração de todos. E eu gostaria que nessa mensagem você redobrasse a sua atenção. Talvez o que eu vou falar aqui você nunca ouviu na sua vida. Embora nunca tenha ouvido, não descarte. Ouça atentamente, porque eu tenho certeza que muitas coisas boas você vai poder reter desta mensagem. Eu gostaria de falar novamente sobre o Éden. Eu tenho uma mensagem no meu canal já sobre esse assunto. Muitos irmãos gostaram, acharam interessante. E eu queria complementar a mensagem, trazendo hoje alguns entendimentos que eu tive aí há poucos dias e que, para mim, foi de grande valia. E eu acredito que será para você também. Como nessa mensagem eu quero ser objetivo e eu quero fazer você pensar, então vamos lá, eu vou direto ao ponto. Desde criança, nos ensinaram essa história de Adão e Eva, o Éden, o paraíso, de uma maneira muito verdadeira. Não estou dizendo que não seja. Eu só quero que você pense no que eu vou dizer, ok? E se essa história for uma parábola? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, ela é um livro muito enigmático. Ela contém muitas parábolas, e muitas dessas parábolas foram até fatos reais, só que nos passa uma mensagem. E é parando para pensar nisso que eu quero que você medite no que eu vou te falar sobre o Éden. Eu vou falar agora todos os personagens que existem no Éden, para a gente poder ter uma lógica nesse raciocínio que eu vou passar. Então vamos lá. Nós temos o Adão, nós temos a Eva, nós temos a serpente, nós temos o Éden, né, o paraíso, nós temos a árvore da vida com os seus frutos, e temos também a árvore do mal, a árvore esta, cujo Adão e Eva não podiam chegar perto nem comer do seu fruto, que se comesse, perderiam acesso à árvore da vida e seriam expulsos do paraíso. Nós temos também os querubins, anjos que foram ordenados a fechar o caminho do Éden. Ou seja, Adão e Eva, assim que eles comeram do fruto, no caso do fruto proibido, eles passaram a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, e automaticamente foram expulsos do paraíso, e os querubins fecharam ali o caminho para o Éden novamente. Bom, falei aqui de uma forma bem resumida um pouquinho de cada personagem que tem nessa história. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, lendo o capítulo 4 de Gênesis, eu percebi que quando Caim ele mata Abel, ele tem um encontro ali com o Criador, e após esse encontro, ele vai para o oriente do Éden, uma terra chamada Nod, e ali ele conheceu a sua mulher. Isso está no verso 16 do capítulo 4. Como pode existir pessoas no lado oriente do Éden, se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e até gera polêmicas para os ateus, Aí eles criam muitas teorias aí para poder tirar o povo do foco. E quanto mais longe da verdade o povo fica, melhor. Independente se é ateu, se não é. O importante é o povo não entender essa história do Éden. Eu gostaria hoje de abrir uma linha de raciocínio que talvez vai ser a ponta de iceberg dessa história. Pode ser que traga uma nova visão a muitos que vão ouvir esta mensagem. Gente, eu parando para analisar, eu comecei a perceber